Olá, muito boa tarde para você que está nos assistindo aqui do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e calma, você não errou o canal, viu? Você está no canal certo, na Hit TV, no nosso programa, o programa em que a Jaqueline Stefano apresenta diariamente. Hoje ela não pôde estar aqui conosco e eu vou seguir o programa com vocês aqui porque tem tanto assunto importante para a gente aprender. E caso você já saiba, se tem dúvida, você vai poder mandar aqui pra gente. Eu vou falar os assuntos, então já anota caso você tenha pergunta, ou já corre, já pega ali a sua caneta, seu papel, para anotar e para mandar para mim. Manda para mim pelas redes sociais, mas eu vou te falar primeiro o primeiro assunto então. Primeiro assunto de hoje, células-tronco no dente de leite. Sabe um pouquinho mais sobre esse assunto? Não, se não sabe, a gente vai aprender então com a doutora Samantha Galante Estevanato. Ela é cirurgia dentista, vai contar tudo, sanar as nossas dúvidas, né? Sobre esse assunto, qual que é a importância da célula-tronco no dente de leite, a criança que tem dente de leite, é explicar tudo pra gente. Tem um projeto muito bacana também que você vai aprender e eu também vou aprender mais sobre ele, né? Vamos falar sobre o próximo assunto então. Tem também um assunto pra você que é dona de casa ou para você que nem é dona de casa, mas também não sabe muita coisa sobre manutenção de casa ali, reparo. Sabe o que é uma chave de fenda? Sabe um alicate? Provavelmente você sabe o que é um alicate. Eu saberia, né? Eu tô sabendo um pouquinho disso também, mas a gente vai aprender mais. E vai aprender mais com quem? Caterine Pavlovski. Talvez eu tenha falado o nome dela errado, mas não tem problema. A Caterine, depois, Catê, você vai ensinar pra gente, principalmente seu sobrenome e também mais sobre essa questão, né? Mulher para toda obra, como é que funciona? Além disso, olha, a Caterine, ela é arquiteta, pedreira e eletricista. É muita coisa, né? Para uma mulher que às vezes a gente pensa e fala, nossa, a mulher não sabe, ela sabe tudo. Vai ensinar pra gente, para nós, mulheres empoderadas também, sabemos fazer em casa as coisas, né? Além disso, vamos falar sobre uma coisa tão importante, gente, a importância da terapia. Você sabe que terapia é muito importante, inúmeras pesquisas falam isso pra gente, né? Como é importante a terapia para quem está em casa, para quem precisa disso e até mesmo para o seu dia a dia, para quem não precisa. E para o profissional? Para o profissional, para o empresário, para você que trabalha em comércio, na correria do dia a dia, você também precisa de terapia. E é por isso que o Dr. André Chalegre, psicólogo, vai explicar tudo pra gente, né, André? Vai falar pra gente um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, olha, tem muito assunto importante, tem muita coisa pra gente debater aqui, pra gente conversar e pra nós aprendermos. Nosso programa tá no ar e daqui a pouquinho tem mais coisa, mas primeiro, pode rodar a vinheta, nosso programa tá no ar. E agora que nós falamos sobre todos os assuntos, você sabe as redes sociais do nosso programa? Para mandar as perguntas para a gente, manda lá, por favor, para a gente saber as suas dúvidas, sanar suas dúvidas, ou se você já passou por algum problema de terapia, ou se você sabe sobre célula-tronco no dente de leite, ou se você, mulher, sabe sobre todas as ferramentas, sabe fazer manutenção em casa, sabe trocar um chuveiro? A Catê vai falar pra gente também, viu? Não tem problema, manda pra gente no Facebook e no Instagram também. O Facebook é nosso PGM e no Instagram é nosso programa. Vou fazer também o merchan das minhas redes sociais. Depois, gente, não fica bravo. Tem as minhas redes sociais também, manda pra mim lá no Instagram. Instagram é um pouquinho fácil demais até. Se chama O Nome Dela Jéssica. É um Instagram um pouco diferenciado. Então, você que quer mandar pergunta, manda também no meu Instagram. Pode mandar o nome dela, Jéssica, ou no nosso Instagram, nosso programa, ou no Facebook. E agora que eu já falei tanta coisa, né? Tem mais gente para falar com a gente, trazer muita informação boa e que vai dar aquele giro pelo mundo, como todo mundo conhece. João Ruth, muito boa tarde. Tudo bem com você? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, você que nos assiste. A gente começa o Giro 831. A Europa quebrou o recorde de produção de energia movida pelo vento. A informação foi de um novo estudo divulgado essa semana. A energia eólica foi a matriz energética de 15% da eletricidade consumida na Europa no ano passado. O Reino Unido foi um dos pioneiros da mudança, enquanto a Alemanha, que já foi líder no continente, hoje está em declínio. O nível de novas conexões com parques eólicos terrestres foi o mais baixo desde 2000. A União Europeia já possui 205 gigawatts de capacidade eólica e quebrou um recorde de instalações no ano passado. No total, o continente instalou 27% a mais de geradores em comparação com 2018.
De acordo com o Wind Europe, mesmo com as novas instalações que aconteceram em 2019, o progresso ainda é insuficiente para alcançar o Pacto Verde Europeu e a neutralidade de carbono em 2050. Para cumprir as metas, a Europa precisa dobrar o ritmo de produção de energia eólica. Muito bem, o giro continua com o coronavírus e outras doenças aparecendo. Um dos mercados mais sensíveis é o financeiro. Entenda como funciona esse mercado. Os juros são o custo de um empréstimo ou a remuneração do poupador. Eles são medidos em porcentagem ou em taxas. A taxa de juros mais importante é a taxa básica, que afeta o conjunto da economia. Ela é fixada pelo Banco Central de um país. Os bancos centrais emprestam dinheiro aos bancos comerciais, que emprestam a empresas e pessoas físicas. Sobre estes empréstimos são cobrados juros. O objetivo dos empréstimos é incentivar os gastos e investimentos e contribuir para a saúde da economia. Quando um banco central reduz sua taxa básica, poupar se torna menos atraente. Por outro lado, isso incentiva as empresas a tomar empréstimos para investir em equipamentos ou funcionários. Já as pessoas físicas ficam mais confiantes para financiar uma casa ou comprar um carro. O objetivo principal dos bancos centrais é oferecer condições para o crescimento sustentável da economia, uma moeda estável e uma inflação baixa. Se os preços sobem muito rápido, o Banco Central pode intervir aumentando as taxas de juros. Isso incentiva as pessoas a poupar e gastar menos com bens de consumo. Em consequência, as empresas têm que pensar 2 vezes antes de investir em novos equipamentos e o comércio é levado a baixar os preços para estimular as vendas, o que ajuda a reduzir a inflação. Mas as pessoas com imóvel financiado são prejudicadas pelo aumento das prestações mensais. Altas ou baixas, as taxas de juros acabam tendo impacto sobre toda a população. Muito bem, para terminar, aqui você fica sabendo o que está acontecendo pelo mundo e os sinais de tudo isso. Mais uma vez apareceu um robô que vai substituir os atendentes de lanchonete. Timea é um robô garçonete. Ele foi colocado em um restaurante de comida rápida em Cabul, no Afeganistão, um país devastado pela guerra. O robô foi fabricado no Japão e se tornou uma curiosidade. Ele atrai os moradores de Cabul para irem ao restaurante em um país onde muitas pessoas sofrem conflitos e guerras diárias. E fala de comida. O dono do restaurante disse que o objetivo é motivar nossa geração jovem a se interessar por tecnologia, segundo ele. Timea leva a comida da cozinha do restaurante para os clientes. E uma faixa eletrônica específica é configurada para permitir que ela se mova livremente em cada mesa. Um cliente disse que está feliz em ver o país progredir, mesmo que isso signifique perder postos de trabalho para um robô. Muito bem, você pode me seguir pelo Instagram no @João_Ruth. Jéssica, volta amanhã, se o pai assim permitir, porque o senhor é bom. Obrigada, João. Obrigada por todas as informações. Então, nos vemos amanhã com Jaqueline Stefano aqui, gente. E agora, nós temos um assunto interessantíssimo para você que está em casa, para você já anotar. Caso você não saiba sobre esse assunto, caso você tenha alguma dúvida durante o nosso bate-papo aqui, agora a gente vai conversar com a Samantha Galan. Ela é cirurgiã dentista e olha, o assunto é super... Você vai aprender agora sobre células-tronco do dente de leite. Conta pra gente, Samantha, um pouquinho, como assim, células-tronco do dente de leite? Começa perguntando para você, caso não tenha um problema para você, célula-tronco, como assim? O que é em específico? E depois sobre célula-tronco do dente de leite. Boa tarde também. Boa tarde. O mais interessante e a maneira mais simples da gente falar sobre células-tronco é chamá-la de célula-mãe. Ela é uma célula que tem condição de se replicar e ela pode até se transformar em outros tecidos do corpo, vários. Dependendo do tipo da célula, ela pode se transformar em qualquer tecido do corpo humano. Através de multiplicação celular. Só que essa célula-tronco, quanto mais jovem do embrião, do cordão umbilical e também da polpa do dente de leite,
ela se prolifera de uma maneira um pouquinho melhor e são células mais jovens, mais fortes. É bem interessante. Que legal! E como é que a gente faz? Como é que funciona a célula-tronco do dente de leite? Explica pra gente e também da extração, que eu fiquei super curiosa. Acho que quem tem filhos, netos, né, já viu uma criança perder o dente de leite. Então ele tem aquela partezinha dura, branca, e quando você vira, é como se tivesse uma carninha molinha vermelha, né? Aquilo é a polpa do dente. Dentro dessa polpa, essa polpa ela é riquíssima em células e células-tronco também. Ah, mas se o dente de leite caiu em casa, eu posso armazenar? Não, para fazer esse tipo de armazenamento, o dentinho ficou mole, a família tem interesse em armazenar, aí é preciso avisar o seu dentista para coordenar essa coleta, porque ela tem que ser, o dente não pode ter cárie, não pode ser um dente acinzentado, traumatizado, né? A gente tem que escolher. Como a criança tem 20 dentes de leite, não vamos deixar para o último dentinho, né? Eu acho que se houver o interesse mesmo, eu aproveito para dizer que eu fiz essa coleta da minha filha quando ela era menor, hoje ela é uma adolescente, porque realmente eu acredito na terapia celular para o futuro. Já existem tratamentos, mas várias doenças graves, degenerativas, sanguíneas, autoimunes, essas doenças estão em fase 2 e 3 de estudo para tratamento em humano. O tempo está passando rápido, a ciência evolui muito, então eu acho que é uma maneira interessante de se coletar essa célula. E é mais barata, vamos dizer assim, né? Porque o dente vai cair mesmo. Sim. Então, eu acho mais simples, eu achei bem interessante por conta dessa simplicidade. Não são todas as pessoas, desculpe, que podem tirar a célula-tronco do cordão umbilical no ato do nascimento. Envolve hospital, médicos, tem todo um procedimento um pouquinho mais elaborado. Sim. Você comentou agora sobre o armazenamento, sobre como guardar. Como que funciona? Explica direitinho, porque eu fiquei bem curiosa. Bom, vamos imaginar que uma criança, a família decidiu armazenar a célula-tronco. Primeiro a gente entra em contato com o local onde essa célula vai ser armazenada. Tem alguns lugares em São Paulo, que são centros de criogenia. Criogenia é uma maneira de armazenar o dente em temperaturas ultra geladas, né? Menos 196 graus. Alertando, olha, eu tenho interesse em fazer essa coleta, eles conversam com a família, fazem um contrato e entram em contato com o dentista da família para combinar o dia e o horário para a extração desse dente. Esse dente ele já tem que estar molinho, mas não aquele dente pendurado, que a criança fica brincando com a língua, que já foi saliva. Ele tem que estar molinho, bem molinho. E aí combina, vem ao consultório, o dentista com todo amor e carinho, né? Ele explica para a criança o que vai ser feito, explica também que aquele procedimento é para a saúde futura dele e também dos familiares, porque ela pode ser usada também para o pai, para a mãe e para os irmãos. Não da mesma forma que para ele próprio, mas para outras doenças como leucemia. Então é muito interessante. E essa coleta ela é feita no consultório. Nesse dia, o laboratório já está com um motorista esperando. Existe um compartimento, a gente faz uma limpezinha antes, tudo com muita asepsia, com muito cuidado. E a gente coloca aquele dentinho, parece uma joia, né? E é um futuro, né? O futuro, às vezes, da saúde da pessoa está ali naquele dentinho. E aí a gente coloca e o rapaz que está lá esperando, o motorista, ele já leva diretamente para o centro de criogenia. Lá, eles vão observar através, né, com todos os biólogos, os biomédicos, os médicos, eles vão multiplicar as células que tem dentro daquela polpa daquele dente e na sequência, uma semana, eles avisam a família se tudo correu bem e conseguiram multiplicar essas células e armazenar bem. Que legal. Tem uma duração específica, doutora, para essas células, como elas vão ficar armazenadas? Tem digamos que uma parada... Uma vida. É, uma vida. Uma vida. Quando você escolhe bem o local para armazenar a célula, aí você fala, puxa, mas e se esse local fechar? Não, existe toda uma lei, existe um contrato, e essas células, se houver algum problema com o laboratório, eles nomeiam outro laboratório para transporte e armazenamento dessa célula.
Então, ela dura uma vida inteira. Não tem uma validade, digamos assim, não. né? Quando bem armazenado em condições favoráveis, aí dura muito. Dura muito. O procedimento é um procedimento que às vezes a gente não sabe, né? Não ouve muito falar sobre. Aqui no Brasil, ele sempre foi permitido, ele está sempre permitido só agora? Sempre teve essa ciência? Como é que funciona? É bom você perguntar isso mesmo, porque o dente é um órgão, como o coração, pulmão, então tem toda uma lei sobre esse órgão, né? Mas a pessoa, ela pode, quando ela é menor de idade, claro, no dente de leite, os pais autorizarem esse armazenamento. Esse armazenamento, ele é permitido por lei no Brasil. O uso da célula-tronco ainda não está liberado no nosso país. Está em fase de aprovação, de estudos, ela avançou muito, mas alguns países, antes a pessoa tinha que ir para os Estados Unidos, agora no Paraguai é autorizado. Então, existem clínicas que recebem pacientes de outros países, como o Brasil, para executar esse tratamento quando necessário. Então, a pessoa solicita as células e viaja com as células para esse país. Que legal. Eu acredito que logo a gente vai... O Brasil é um país muito sério para a saúde, eu gosto muito, eu acredito nisso, eu acho importante. Mas eu vejo pelas fases dessa autorização que as coisas estão caminhando. Tanto é que eu guardei da minha filha, né? Sim. Se eu guardei é porque eu acredito mesmo. Que vai caminhar e vai dar certo. Vai, com certeza. Você chegou a comentar, doutora, sobre os tratamentos, né, que são possíveis. Foca um pouquinho mais para a gente entender mesmo, para quem está em casa, aprender. Então, eu tenho a célula-tronco para o dente de leite. Ela vai realmente ajudar nessa questão? Qual seria? Existem alguns trabalhos e casos realizados em animais onde você corrige, por exemplo, uma lesão medular. Tem até recentemente um caso de um paciente que ele armazenou no Brasil e tratou nos Estados Unidos. Ele teve se não me engano, foi um aneurisma, eu não sei bem, foi algum problema medular e ele ficou acamado sem se movimentar e ele já consegue sentar. Após 3 meses de tratamento com as células-tronco, ele já consegue ter movimentação dos braços. Então, para problemas oftalmológicos também, eu já ouvi bastante coisa sobre isso. Então, mas o mais legal que eu acho, por exemplo, doenças autoimunes, que são doenças graves, né, como esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, até diabetes. Alguma dessas doenças, o processo de estudo está na fase 3, que é a última. Então, muito em breve, eu acho que isso vai acontecer. Que legal! E nós vemos tantos casos hoje em dia, né, de pessoas que precisam, e olha a importância de pensar desde a infância. É essa a questão. Então, qualquer pessoa pode ver o filho dela e falar, bom, vamos armazenar isso. Tem um certo custo, o custo ele é muito, caso você possa falar, ele é muito elevado, doutora, como é? Tá. O custo, existe um custo inicial, que é a primeira coleta e a primeira multiplicação. Ninguém vai ter que vender um carro para armazenar essa célula-tronco. Eu também tinha esse receio quando me procuraram para, puxa, você não quer participar como dentista, entender o que a gente está fazendo? E aí eu soube que esse armazenamento depende do centro de criogenia. Tem centros que cobram R$2.000, R$3.000 para o primeiro armazenamento. A manutenção que vem depois de 1 ano para você manter aquela célula lá no berçário congelante, vamos dizer assim, eu costumo dizer que a minha eu pago um valor de uma ida à padaria por mês. Então, um café da manhã na padaria para 2 pessoas, por mês, você armazena a célula-tronco do seu filho. Ai, vale a pena. Vale né, a pena. Benefício. Vale a pena. Vale sim. pensar para você que está em casa, fazer os cálculos, né? Às vezes a gente gasta com tanta coisa, né, doutora? E agora, eu queria te perguntar, porque eu li na ficha também que tem um projeto muito bacana, que você não faz aqui, mas faz fora do Brasil. Explica um pouquinho mais desse projeto pra gente e em breve, daqui a pouquinho, a gente vai mostrar fotos também desse projeto. Legal. Que eu achei lindo. Eu até me arrepio quando você fala desse projeto. O projeto se chama Missão Brasil Benim. É um trabalho que existe desde 2016, que é um grupo de amigos, médicos, enfermeiros, dentistas, tradutores, né, intérpretes, que vão ao Benim, que é um país de extrema miséria. Não existe, tem algumas especialidades que lá não tem. Eu mesma atendi pessoas de 60 anos que nunca conheceram um dentista, um pediatra,
um cirurgião cabeça e pescoço, um urologista. É um país muito carente e lá a gente passa 2 vezes ao ano, 15 dias fazendo cirurgias e atendimento a essas pessoas que são incríveis, felizes, lindas, mas que precisam demais no nosso trabalho lá. Que legal, doutora. Enquanto a gente conversa, caso tenha algumas fotos, caso puder ir passando também as fotos, que é muito legal, a gente comenta sobre elas também. Eu queria saber, quem em específico está trabalhando? Eu vejo que, olha, nessa foto que a gente está apresentando, doutora. Ali a gente... Fala para ela. Esse dia eu escolhi para ir numa escola e a gente deu aula de higiene para umas 300 e poucas crianças que nenhuma tinha escova e que elas não sabiam também, falta de orientação, se tinha que escovar o dente à noite ou não. Porque eu passei muitos dias lá extraindo muitos dentes, isso é muito frustrante. Se a gente não pega na prevenção e no ensino das crianças, acho que a educação é a esperança, né? Foi um dia muito gostoso, foi bem cansativo, mas foi muito bonito de ver a participação dessas crianças. Quem está comigo é a doutora Jaqueline, ela é odontopediatra, também trabalhou bastante. Inclusive, educação tem a ver também com a célula-tronco, porque mesmo a pessoa que perde o dente em casa, ela pode doar o dente, ensinar para os filhos também a doar. Nós, que temos saúde, estamos bem, a gente tem obrigação de ajudar o próximo. Não é é obrigação. Então, nessa foto, ali são cirurgiões, né? Passou uma foto deles operando, o doutor Alexandre, que é cirurgião pediátrico, ele realizou quase 40 cirurgias em 2 semanas, em crianças pequenas. A doutora Bárbara, cirurgiã cabeça e pescoço também, realizou muitas cirurgias. Ao total foram 60 cirurgias em 2 semanas e eu e a doutora Jaqueline, nós atendemos 127 pacientes. Que legal. Na área odontológica, foi muito bom. Tem mais uma foto para mostrar para a gente? Pode apresentar que tem mais foto também. Vocês lá mesmo operando, fazendo ação, é isso mesmo? As pessoas perguntam assim, é Médicos Sem Fronteiras? Não, admiro muito esse trabalho dessa instituição. Nós somos um grupo de amigos mesmo. O contador é meu marido, né? A gente realiza shows, feijoadas e nós levamos tudo. Alimento para os pacientes também, as medicações, os anestésicos. São 3 anestesistas que revezam para conseguir operar o dia inteiro. Então, tudo a gente conquista com a ajuda dos nossos amigos. E a gente percebe que tem muita gente que quer ajudar e gosta de ajudar e tem gente que não sabe como. E lá, essa foto que está aparecendo agora, eu fiquei muito contente, nós ganhamos 2.000 escovas. Nossa, foi muito legal. Teve uma menina de 14 anos que foi a primeira escova da vida dela. A alegria de ter uma escova cor-de-rosa é muito gostoso, muito bom. Gente, que incrível. É uma ação onde vocês agregam os recursos, né? Vocês trazem todos Totalmente voluntário. Totalmente voluntário. Totalmente. Tem uma periodicidade, doutora, que vocês estão indo para lá? Desde o ano passado, a gente vai 2 vezes por ano. A gente vai geralmente em janeiro e depois em maio. Claro, a gente reveza, são 2 equipes, né? A gente também convida outras pessoas, outras especialidades, de acordo com o que a gente... Hoje, com a internet, a gente consegue conversar um pouquinho lá, agora tem internet, então a gente consegue, olha, estamos precisando de oftalmologista. Aí a gente tenta arrumar alguém que tem essa vontade de ajudar, né? E, na verdade, a gente ajuda, mas a gente também volta super feliz e... Quem ganha muito também somos nós, né? A gente aprende bastante também com eles, né? É muito gostoso. Outra cultura, outra forma. Tem mais fotinho pra gente passar pra doutora para apresentar desse projeto que ela tá falando que é tão bacana, né? Olha quanta gente. A gente passa numa casinha, num casebre, e procurando doentes, oferecendo remédios, e aí dentro de uma casa bem simplesinha, saem às vezes 10 crianças e todos muito felizes, a maioria precisando de muita ajuda mesmo. Que legal, doutora. Para a gente encerrar, eu queria saber o que vocês acham que está sendo qual que é a maior dificuldade tendo um projeto como esse, vocês indo lá, o que vocês sentem que é a maior dificuldade para eles e para o trabalho de vocês também? Para eles, sinceramente, eles são muito resilientes, assim, eles são muito gratos, né?
Então, só da gente estar, a gente passa nos corredores, eles cantam, eles agradecem, então eu acho que a dificuldade deles é a miséria mesmo e a fome. E a nossa dificuldade é trabalhar também, conseguir fundos para ir para lá e desenvolver um bom trabalho numa região muito quente, com limitações, porque a gente também não tem chuveiro, não tem geladeira. E a gente também voltar forte, sabendo que porque quando a gente volta, a gente chora muito. Porque fica a gente sem tratamento, né? Então, a gente se fortalecer com o apoio da família, dos nossos amigos, para no ano seguinte voltar e realizar o novo trabalho. E ajudar muito mais, né, doutora? Eu achei o projeto incrível. Eu, sinceramente, gostaria de fazer muito mais perguntas sobre. Sou apaixonada por projetos voluntários, projetos sociais e assim por diante. Mas, para você que também tem perguntas para a doutora, quer saber um pouco mais sobre o projeto, quer saber um pouco mais também sobre células-tronco do dente de leite, a gente acabou conversando aqui, tinha mais perguntas e não conseguiu sanar todas. Você pode entrar em contato com ela. Vou passar todos os contatos que a doutora deixou aqui pra gente. Olha, o e-mail é doutora.dra.samanta@terra.com.br e tem o Instagram também, a gente sempre fala do Instagram, é um meio tão fácil, né, de conversar hoje em dia. Então, olha, o Instagram da doutora é DRA, que é doutora, né, DRA Samanta Estevanato. Tá aí certinho como se escreve para você não se esquecer. Tire todas as suas dúvidas, pergunte sobre o projeto que é incrível. Parabéns, doutora. Obrigada. É verdade, Eu muito obrigada demais. pela sua presença. Um Vamos prazer. aprender muito mais então com a doutora, depois você pode perguntar para ela. E tem mais coisa para você aprender daqui a pouquinho, ó, depois do intervalo, porque a gente vai falar, claro, Caterine Pavlovski. Caterine vai explicar tudo pra gente sobre manutenção, reparos. Catê, o que a gente pode aprender mais aqui que a gente não sabe direitinho? Conta pra gente. E além disso, vamos falar, claro, com o Dr. André Chalegre. Ele é psicólogo e a importância da terapia no desempenho profissional. Você sabe terapia, você faz terapia. O que você sabe sobre o assunto? Vamos falar então com o Dr. André. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já já. Com o nosso programa agora para aprender muito mais, porque você já teve o tempo de respirar, de tomar uma água, de anotar mais perguntas, de entrar em contato por nossas redes sociais, pela minha rede social também. Entra lá nas nossas redes sociais, não esquece, Facebook, nosso PGM, Instagram, nosso programa. Entra, faça suas perguntas para nós, porque agora o tema, para você que é mulher, que está nos assistindo, ou para você que é homem também, fala, olha, Jéssica, sou homem, confesso, não sei. Foquei em outras coisas na minha vida, vou aprender mais agora. Então aprende com a gente e com a Caterine Pavlovski. A Caterine, olha, ela é arquiteta, pedreira, eletricista e ela vai falar mais ou menos assim, olha, mão na massa e uma mulher para toda hora. É uma mulher que sabe fazer reparos, é uma mulher que sabe obras internas, é uma mulher que sabe tudo e que a gente vai aprender neste momento, certo, Catê? Certo. Boa tarde, Catê. Boa tarde, Vou ficar te Jéssica. chamando de Catê durante o nosso bate-papo. Tá mais ótimo. fácil, tudo Sim. bem? Então tá bom. Catê, primeiro conta pra gente, pra quem tá em casa, como assim? Como que você entrou nesse meio? Esse meio que a mulher às vezes foge, ou que a mulher tenta aprender e às vezes o pessoal não ensina, ou tenta enrolar a gente. Conta um pouquinho mais. Conto sim, eu nasci dentro de uma obra, vamos falar assim. Meus avós estavam construindo a casa deles e eu estava lá sempre ajudando. E sempre gostei de coisas manuais para fazer. E nessa fazer manual eu fiquei na dúvida que curso fazer na parte do vestibular. Certo. E aí eu escolhi fazer arquitetura. Porque arquitetura, o arquiteto é o realizador de sonhos. Então depois do papel que você faz o projeto, você constrói. E aí eu sempre gostei de estar lá na sujeira, de colocar a mão na massa, do pó, de carregar aquele peso e fazer e depois ter aquela casa pronta e aí sim o cliente totalmente satisfeito. Que legal! Você sabe fazer tudo, então, do que a gente está conversando. E aí, como é que funciona? Quem mais te procura? Quem vai mais atrás? São as mulheres mesmo? Ou é todo mundo? É o marido e a mulher que não sabe mesmo, que procuram? Como é que funciona a procura para você do trabalho? Então, a procura nossa é mais voltada para mulheres porque a nossa mão de obra é 100% feminina. Então, a gente foca ao atendimento às mulheres. Então, vamos falar assim, a Mana Conserta é de mulher para mulher.
Então a gente contrata mulheres que tenham já capacidade, ou se elas não têm essa parte da função de elétrica, hidráulica, a gente faz a capacitação dessas mulheres para trabalhar na minha empresa e aí fazer o atendimento. E aí quando a gente vai dentro da casa das nossas clientes, elas ficam totalmente satisfeitas. Primeiro porque chega uma mulher, que ela fala, nossa, esse serviço é feito por uma mulher, e ela fica, nossa, que legal. E aí depois que a gente resolve todos aqueles problemas, ela nos recebe normalmente depois com um bolo, um café, nos torna nossa amiga. Às vezes marca algum outro dia, alguma outra coisa na casa dela para fazer um concerto e depois conversar. É muito divertido. Legal, você trabalha, se diverte, às vezes talvez come um pouquinho ali, um pouquinho de chocolate, um bolinho, alguma coisa assim, é legal também. Exatamente. E eu vi que você trouxe algumas ferramentas, mas antes da gente falar de todas elas para aprender, porque olha, eu tava falando, a chave de fenda, o alicate, mas quem disse que eu sei apontar aqui? Talvez eu não consiga apontar um pouquinho de todos, mas Sim. a gente vai tentando adivinhar e eu vou aprender com você. Mas antes disso, eu queria perguntar, o que eles mais procuram para reparo, assim, hoje em dia? O que está sendo o maior problema que a mulher fala assim, olha, Catê, eu não estou conseguindo fazer isso aqui eu não vou aprender? São dois problemas principais, a elétrica e a hidráulica. Certo. A elétrica na parte de chuveiros, normalmente, porque tá sempre, eu quero um chuveiro mais quente, aí instala até o chuveiro e aí o chuveiro dá um pipoco. Né? Normalmente ele dá uma explodidinha na cabeça. Sim. Ou ele cai, ou fica caindo o disjuntor, que é naquela caixinha atrás da porta, porque normalmente você vai numa loja de material de construção, você fala pro vendedor, eu quero o chuveiro mais quente, e ele vai te vender. Mas ele não te explica que você precisa ver a parte da rede elétrica da sua casa, se aquele chuveiro suporta ou não a fiação da sua casa. E aí elas nos chamam. E a outra parte seria da hidráulica, que é ou o vaso está com problema, ou aquele pinga-pinga da torneira. Que todo mundo reclama que fica lá. Sim. E querendo ou não, todo mundo sabe que esse pinga-pinga é o que gasta muita água, que fica lá, que pode até encher um balde durante um dia. Olha, Catê, eu confesso que eu vou passar o seu contato para muitas pessoas. Conheço muita gente que tem esses problemas também. E olha, antes da gente mostrar aqui, você falou do chuveiro. Sim. E é uma dúvida que eu tenho, que às vezes eu estou em casa e falo, meu Deus, o chuveiro queimou. O que farei agora? Como conserto? Basicamente, conta pra gente, se eu tô com um probleminha no chuveiro, o chuveiro queimou, não foi nem o disjuntor nem nada, mas queimou. Qual que é o primeiro passo pra gente trocar? Primeira coisa, você vai ter que tirar a foto do chuveiro, levar na loja de material de construção e comprar a resistência desse chuveiro. Tá. Porque o que queimou foi a resistência. Aí você pode procurar vídeos no YouTube, vídeos em internet, coisas assim, e tentar trocar. Porque não é difícil. Realmente as pessoas elas acham que é muito difícil porque elas têm medo da elétrica. Porque a elétrica dá choque. Mas se você desligar, o disjuntor tá lá na sua caixinha atrás da porta, desligou o disjuntor, abre o chuveiro, troca a resistência, você vai ter aquele banho quentinho na hora. Que legal! Aqui tem alguma ferramenta específica que você poderia falar que você usa sempre para o chuveiro, para a gente já apresentar, começar a ferramenta? Tenho, com certeza. O que a gente usa para chuveiro, principalmente, são essas ferramentas, que é também conhecido como a chave Phillips e a chave de fenda. Mas qual a diferença delas? É que elas são isoladas. Tá. Por quê? Qual a diferença? Se você colocar, às vezes, uma chave dessa e você tocar nessa parte aqui de ferro, você vai levar um choque. Essa aqui, elas já estão preparadas para esse tipo de serviço. Perfeito. Então, eu coloco aqui e eu consigo mexer. Ok. Essa que você falou, Phillips, ela é como se fosse uma estrela. Que a pessoa Como uma sempre estrela, fala. que também pode ser chamada chave cruzada. Ah, Porque ela faz uma cruz. Perfeito. Então, ou um X, depende da posição. Da posição. E a chave de fenda, que eu sempre falo que é uma fenda na pedra, que é um risco. Então, Pronto. é a reta. Ficou mais fácil agora, já consegui assimilar melhor. Olha lá. Catê, agora depois dessas, então, vamos para as próximas ferramentas que você quer apresentar. Para quem está em casa que não sabe ainda, vamos aprender nomes agora. Conte para nós. Então Que tá. funções? Martelo. Ok. Todo mundo tem. Esse martelo é um martelo unha, que ele serve tanto para você martelar quanto tirar pregos e parafusos, né? E nosso até é todo estilizado com a nossa cor. Perfeito. A gente tem a trena, que é super importante você ter uma trena para você fazer as medições. Outra coisa que eu acho muito importante é o alicate universal. Ah, tá ok. Esse é universal. Fique em paz. É só pra gente apresentar pra quem tá em casa. Quando a gente apresenta assim, eles conseguem Tá, ok. visualizar. É o alicate universal, que ele serve tanto para elétrica quanto para hidráulica. Por quê? Porque aqui você segura,
Aqui você consegue girar, que normalmente é o que fica na torneira, aquele Q e F, ou H e C, Perfeito. que você precisa tirar. Então e essa parte aqui você corta os fios. Legal. E além disso, ele tem toda a isolação. Então você também consegue usar na hidráulica e na elétrica. E não Essa leva isolação choque. não foi você que fez? Essa aqui foi só para tirar a marca Perfeito. da ferramenta, mas ela já vem com isolante na própria ferramenta. Legal. Além deste alicate, então às vezes o pessoal que está em casa tem uma observação sobre alicate, porque lá em casa a gente tem um também, e é um mais compridinho, porém ele tem essa função de cortar também, mas não tem essas outras funções. Eu não trouxe ele, mas esse é o alicate de bico, que ele é como se fosse aqueles de fazer artesanato. Ah, ok. Entendi. Mas você também pode usar normalmente na elétrica, que é aqueles lugares de difícil acesso, que às vezes sua mão é muito gordinha para entrar, então aí você consegue entrar com o alicate. Perfeito. Já sabemos mais uma função então agora, Catê. Qual seria o próximo? A outra ferramenta bastante importante seria a chave inglesa. Essa aqui também, nossa, estilizada. Adorei a que é aquela que você consegue abrir e fechar, que você consegue abrir aqueles parafusos sextavados, que são aqueles em volta, que normalmente é aquele que está na nossa torneira. Quer que eu segure pra você? Então aqui a gente tem a nossa torneira, aqui a gente consegue tirar com essa chave. Ah, abre bastante. Abre bastante, coloca a chave e tira. E aí uma dica, principalmente para quem vai mexer em torneira, é você colocar um paninho junto para você não colocar a ferramenta direto, senão você vai riscar e vai machucar o seu metal. Sim. Perfeito. É uma forma de você preservar o equipamento, ou enfim, Isso. o que você está utilizando, e deixar ele da maneira que estava. Perfeito. Exatamente. Então, chave inglesa, versão rosa, adorei. Versão Inclusive, rosinha. inclusive. Pode falar mais que nós temos aqui. E a outra ferramenta que a gente tem é o nosso nível de bolha, né? Aquele que você vai instalar aquela prateleirazinha ou vai colocar aquele quadro e você vai colocar a bolha exatamente no meio, entre essas duas riscas que a gente tem aqui. Se ela estiver exatamente no meio, o seu quadro, a sua prateleira está nivelada. Perfeito. Vai saber que está certinho, né? Que pode ficar niveladinho. Perfeito. Então já sabemos mais um. Esse aqui, o pessoal utiliza tanto... Perdão, quase derrubei. Mas utiliza para parede também ou para qualquer objeto que você vai colocar, você pode utilizar ele para deixar sempre no nível certinho. Exato, então qualquer objeto. Como a gente pode ver, aqui a gente tem esses nichos. Se a gente quisesse deixar exatamente a linha onde está esse nicho com a linha onde está esse nicho, a gente consegue usar o nível. Entendi. Você coloca ele e faz uma linha com lápis e aí você consegue instalar os dois aqui na parede. Catei, você falou uma coisa que eu acho importantíssima, porque você falou o nível com lápis. Eu tenho um problema, às vezes, que eu não consigo nivelar certinho. Quando eu vou ver, eu coloco aqui uma reta, aqui outra reta, e na hora que eu vou ver, eu já coloquei perdeu, errado, já desci a reta e tudo mais. Como que eu faço para conseguir manter tudo reto? Uma linha, um Fazer barbante, uma linha? Isso ajuda? O que eu sempre indico é, quando você pega um nível, você pega alguma ferramenta, alguma coisa na sua casa que seja bem reto. O que pode ser? Pode ser um pedaço de madeira, que às vezes você tem em casa de algum resto de material que você tem, ou um guarda-roupa, alguma coisa que sobrou. Ou você pode pegar um cabo de vassoura e colocar ali. Ou você pode pegar alguma coisa na cozinha, pode ser até aquelas frigideira não é fazer bolo? Ah, não é, eu pensei em tapuar, mas não é. É aquele refratário. O refratário, okay. que às vezes você tem bem grande, então você consegue, qualquer coisa que seja reto e você coloca o nível, você consegue marcar a linha na parede. Ah, perfeito. Então tem várias formas para não desnivelar aqui. Exatamente, porque é sempre importante você manter essa linha, então fazer a sua guia. E porque para um lápis que depois você consegue apagar. Sim. E não tem problema essas coisas de apagar tinta e tudo mais? Tem um lápis específico que a gente tem que utilizar? Não tem um lápis, mas tem a borracha específica. Lembra aquela borracha na escola, que é aquela que saía um monte de sujeirinha, uma bem mole? Sim. Aquela sim, que tinha antes, que era de um lado era azul, que apagava a caneta, de um lado a rosa, se eu não me engano. Sim. Aquela borracha tem que ser aquela, só que tem que ser a branca. Tá bom. Então, elas são bem em conta, né? Se eu São não tô super enganada, em conta. Você encontra em todo lugar, qualquer papelaria você consegue encontrar elas. Exatamente. Certo? Perfeito, Catê. Vamos continuar então. O que mais que você apresenta para nós? Eu acho que uma das coisas muito importantes que a gente tem que falar é dos EPIs, que é equipamento de proteção individual. Tá. Porque as pessoas falam pra mim, ai, você tá trabalhando com obra, ai, você é toda bonitinha, magrinha, olha que mão bonitinha, fina. Gente, existe creme para você passar nas mãos, que eles chamam como se fosse luva siliconada. Legal. Então, às vezes você vai sujar, querendo ou não, as ferramentas elas sujam, pó e coisas assim. Então, e aí as pessoas falam, nossa, mas aí vai ficar com uma mão totalmente ressecada. Esse aqui, porque além disso, ele é cicatrizante.
É muito legal, você Então, encontra tá em boa. lojas de material de construção. Nossa, Na loja mesmo, que você bacana. encontra. Você tem as luvas, que eu sempre utilizo as minhas luvinhas, ó, Ela é elas bem estão mais até grossa, gastas. né? Elas são mais grossas. Elas são exatamente o tamanho da minha mão, o que é ótimo, porque eu tenho uma mão pequena. Ai, que bom, já veio na medida correta. Já vem na medida correta que você Certo. consegue comprar o tamanho, né? Perfeito, essas aqui então. Ela tem até uma Ela tem um parte emborrachado aqui desse lado e desse lado é onde ela consegue respirar. Ah, Porque se você usa ok. aquelas luvas de plástico, de borracha, ela fica toda, parece que sua mão ficou dentro de uma piscina, né? Que daí você tira, ela fica toda machucada. E machucada, perfeito. Exatamente. Ela se adapta bem, então. Se adapta super. Gostei. A parte da máscara, Máscara. né? Quando você vai lixar e coisas assim, tem que proteger. Você tem que proteger a parte interna, as vias respiratórias. E o óculos, O né? óculos também, Extremamente importante. Então, Principalmente você vai lá. quando vai lixar, vai fazer qualquer... Afeta muito o olho. Até deixa quando você vermelho. vai furar. O certo era você usar um óculos. Tá. Por qual motivo? Às vezes você tá furando a parede e você pega alguma coisa e espirra. Perfeito. Perfeito. Já Às vezes acon- pega um cano, alguma coisa Exatamente. assim. Já aconteceu de uma das minhas prestadoras estarem trabalhando e na hora que ela foi furar, saiu uma faísca, porque ela pegou um vergalhão da estrutura. Sim. E aí saiu essa faísca e voltou e veio direto para ela. Se ela não tivesse de óculos, talvez tivesse vindo aqui ou até dentro do olho, Dentro podia do ter olho. queimado. Sim, que perigo. Então o óculos, Exatamente. às vezes a gente não dá tanta, né, importância para Não, o óculos é extremamente. E aí esse aqui, por exemplo, caso você use óculos, ele se encaixa para quem já tem um óculos que precisa de grau, que não pode tirar. Sim. E aí tem menorzinhos, tem maiores, aí você vai de acordo com... De acordo com o seu estilo, É, sua cor, esse até Tem óculos, uma tem. partezinha roxa. Tem óculos fashions, tem óculos mais simples, você pode ser. Você pode se adaptar e escolher o que você quiser, né? Exatamente. Muito bom, tanto para você que vai fazer em casa ou para você que também vai trabalhar com isso, né? Tá aprendendo agora com a Katê, tá aprendendo assim, se inspirando, falando, quero fazer isso também, quem sabe, né, Katê? Se a pessoa quiser aprender e fazer isso e trabalhar com isso, já é um começo. E o que também é o nosso diferencial? A gente chega na cliente e vou instalar, por exemplo, eu até fui essa semana instalar um porta-shampoo, sabonete na casa da cliente, ela tirou tudo do banheiro com medo do pó. Meu Deus. E aí o que a gente tem? Primeiro, quando a gente vai furar, a gente pega um saquinho plástico com uma fita crepe embaixo da onde a gente vai fazer o furo, pro pó cair exatamente no saquinho e não sujar o chão da cliente. Só vocês têm essa E consciência. caso ainda ele suje um pouquinho, a gente tem o quê? Aquela vassourinha. Gente, que legal, pequenininha. Pequenininha, pra você carregar dentro da sua maleta de ferramentas, que vai lá, você tá na cliente e você varre a sujeirinha no chão. Que legal! Perfeito, eu adorei. Esse é o cuidado que vocês possuem, né? Além de, porque olha, eu vou te contar, eu já recebi tantos relatos de pessoas que trabalham com outras pessoas de obra e falam, olha, tá tão complicado, sujou minha casa completamente, não consigo fazer nada, tá limpando, tá arrumando a sala e tá chegando nos outros quartos do fundo a sujeira. Exato. E fica aquele pó espalhado na casa inteira. E é uma coisa que a Katê já tem esse cuidadinho. Vi também, essa parte eu não sei se está inclusa, mas na limpeza também tem esse tecido que é como se fosse um TNT também, é Como isso? se fosse um TNT, pra gente fazer aquela limpeza básica pra cliente, né, caso precise, ou pra eu mesmo fazer a limpeza caso eu precise fazer alguma coisa. Eu já levo a ferramenta, eu já levo tudo o que eu preciso pra não ficar também incomodando ela ou que ela precise comprar certas coisas que às vezes ela nem sabe aonde comprar. Sim, Katê. Então eu já levo tudo, eu já me preocupo com todo o serviço do início do nosso contato, que é através das redes sociais ou o WhatsApp, que ela liga pra gente, até o final, que é o pós-atendimento, pergunta como é que foi, faz uma pesquisa, vê como é que a prestadora tratou ela e vice-versa. E a gente cada vez está melhorando com os feedbacks das clientes. Que legal, Katê. Cuidado que vocês têm que, olha só, vamos aprender com a Katê. Tanto sobre as ferramentas quanto com esse cuidado também que temos que ter Sim. para não ter trabalho dobrado, né? Porque aí você vai lá, faz uma organização, uma obra dentro da sua casa e acaba tendo mais serviço depois para limpar tudo e para deixar tudo organizado. Katê, agora a gente fala, tem uma parte aqui que é a parte elétrica, tem algo específico também para isso? Tem, para a parte elétrica, por exemplo, a gente Esses. tem essas ferramentas isoladas e tem aquele cortador de fio. Sabe quando a gente precisa, às vezes, descascar o fio? Por exemplo, temos uma tomada. Como a gente vai fazer a manutenção de uma tomada? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a nossa ferramenta, normalmente uma chave, e vai tirar aqui em cima o acabamento, que é o espelho. Ele faz isso mesmo, gente, ele pula, não se assustem. E tira facinho, né? Tira facinho. Perfeito, retira Se facinho. ele não tivesse totalmente pintado, porque às vezes tem a pessoa, que eu sempre chamo, a pessoa que sabe muito bem trabalhar, que ela pinta tudo, né? Sim. E aí ela machuca. Então cuidado quando for tirar. Ela sai e aqui tem a tomada. Certo. Aqui na tomada, ela vai ter
2 encaixes aqui atrás. Primeiro, antes, você vai ter 2 parafusos. Ok. Você vai desparafusar com essas chaves, você desparafusa e aí vai soltar a tomada da parede. E aí você quer trocar para aquele modelo novo, que é esse. Normalmente você tem um modelo antigo, só de 2 pinos, e aí você precisa desse de 3. Você vai desparafusar e aqui atrás a gente tem os encaixes dos fios. E aí você vai usar também essa ferramenta, porque ela vai entrar nos parafusos, que esse é aqui em cima, e vai abrir. E aí você tem que colocar o fiozinho. E você pode colocar assim tranquilamente? Posso. Eu trouxe o fio. E ele está na minha mochila. Perfeito. A gente já qualquer coisa já pega ali atrás para você Exatamente. ensinar para nós como faz. Porque assim, imagina comigo, vou fazer essa parte e vou trocar. Além de trocar, ó, a gente vai pegar aqui e vai trocar ele. Quando eu vou começar a trocar, qual que é o meu maior problema? Vou levar um choque? Tenho que desligar o disjuntor? Tem que desligar o disjuntor, sempre. Fez qualquer coisa, desliga o disjuntor geral, desliga de tudo e vai fazer a manutenção. Ok, nada de fazer manutenção à noite, então, pessoal. Nunca. Ai, peraí que eu vou usar a lanterna do celular. Também não, porque é perigoso. Você não sabe o que tem na sua casa, às vezes, se deixou alguma coisa no meio do caminho, você pode cair, acidentes e afins. Sempre de dia, que você consegue ter a luz do dia. Perfeito. Estamos com os fios. Estamos Quer que eu segure? aqui com a tomada. Saiu da parede, ela vai estar exatamente assim. Então, vai estar desse lado aqui. Ok. Normalmente, o que as pessoas fazem, que eu já ouvi muito? Vou descascar o fio. Já pega a faca da cozinha. Perfeito. Pega aquele estilete. Que Certo. estilete é importante. Só que o estilete, às vezes, você pode se machucar. Sim. Como funciona o cortador de fio? Você simplesmente encaixa ele aqui, Ok. aperta, e aí ele vai tirar. E aí, na hora que você capinha. puxa, ele está Olha desencapado. só. É não uma mágica, gente, é real, existe a ferramenta. Exato. Você descascou o fio da parede, Certo. você segue a mesma ordem. Então, por exemplo, você está com a tomada aqui, você viu que tinha uma cor de fio aqui e tinha uma cor de fio assim, você segue para a nova tomada. Tá. Ou às vezes você pode tirar uma foto para você não se perder. É importante. E aí você abriu com a sua chavinha aqui, o parafuso, abriu e encaixou no buraquinho. Na ordem Super que simples, estava ó. já. Perfeito. E aí você aperta. E aí, quando apertar, ele vai fixar. Ele vai fixar. Ah, aí você aperta, tá bom. aperta. Aperta até... Aperta e na hora que você puxa, ele não sai, ó. Tá preso na tomada. Que incrível. E aí você faz isso com o outro e encaixa novamente a tomada e pronto. Você tem uma tomada no modelo novo. Agora, a pergunta que eu te faço, Catê. Eu acho que essa pergunta é de muita gente que está em casa, porque às vezes eles falam assim, poxa, Jéssica, eu gostava tanto da tomada antiga. Gostava tanto, mas eu vou ter que trocar porque, enfim, queimou, aconteceu algum problema. Realmente, não encontrar mais o modelo antigo que nós tínhamos, que adaptava qualquer um e tudo mais. Às vezes sim, às vezes não. Tudo depende da marca da sua tomada. Mas, caso sim, o que você pode fazer? Ao tirar a tomada, você vai tirar todos os fios que ela estava ali, você vai deixar assim. Deixa eu colocar o fio aqui do lado. Tudo bem. Você vai pegar aquela sua chave e você vai colocar aqui na lateral. E aqui você vai tirar o módulo que a gente chama. Que é isso. Tá. Se a tua tomada normalmente for desse modelo, você consegue trocar só isso aqui, você vai manter tudo igual e você vai manter o padrão da sua casa. Perfeito. E aí Vai você troca o módulo, você leva na loja o módulo, pede um igual, só que de 3 pinos, e depois você coloca aqui e faz todo esse processo que eu ensinei. Ah, Catê, eu adorei. É uma melhor forma, porque às vezes a pessoa fica um pouco apreensiva, falando, poxa, eu vou trocar o modelo, Sim. gostava tanto. E aí você não precisa alterar. Exato. Catê, nosso tempo está acabando, mas eu queria Sem aprender problema. tanta coisa com você. Vamos para mais algumas, então? Por favor, produção, que não fique brava comigo. O que a gente vai fazer? Sem problemas. Vamos lá, o que você tem mais para apresentar? Eu vi que tem alguns tubos. Eu queria saber desses tubos. Eles são para algo específico? Esse aqui é o silicone, Tá. é aquela parte básica. Quem tem aquele problema do vazamento de água no box, tem que tirar totalmente o silicone antigo. Como você tira o silicone antigo? Eu tiro assim, ó. Com estilete. Você fica raspando. Água sanitária, tira todos aqueles fungos, espera secar, normalmente eu saio com um secador, e coloco todo o silicone novamente. Pronto. Tranquilamente. Mas você não pode usar de acordo com a responsabilidade aqui do que o manual técnico diz do produto. Então, se aqui pede 12 horas sem água, você tem que ficar 12 horas sem água. Se é 24 horas sem água, é 24 horas sem água. Não são 5 horas e a pessoa fala, não, tá tudo bem, eu posso utilizar, e depois sai e não sabe por quê. Exatamente. Perfeito. Além disso, vamos finalizar, eu acho que tem alguma coisa... Ai, tem tantos... Parafuso. E você tem alguma diferente, assim, parafuso e prego? Para as pessoas
sanarem essa dúvida? Porque tem o parafuso e tem o prego. Tem parafuso, tem prego e tem as buchas. Ai, explica. Acho que uma das coisas assim, o prego eu sempre falo, indico, compre prego de aço. Porque daí na hora que você vai martelar, ele não entorta. Sabe aquele que você vai martelar? Além disso, vou falar só mais uma dica rápida. Você vai martelar com o seu prego. Pode segurar meu martelinho aqui. Vamos fingir que isso aqui é um prego, tá, gente? O prego, a diferença é que ele é completamente reto, certo? Completamente liso. reto. Ele não tem essas ranhuras que tem nesse aqui, que isso aqui é um parafuso. Perfeito. O prego tá aqui. Normalmente você vai martelar e martela o dedo. Sim. Como você não vai martelar o dedo? Você pega aquele seu alicate universal, pega o seu martelo e... Vai martelar e vai conseguir. Perfeito. Você não vai martelar o dedo. Sim, e se martelar alguma coisa, martela a parede. Não tem problema martelar aqui. Ai, Catê, você tem tanta dica boa. Gente, e às vezes a gente fala assim, é dica para as mulheres. É porque normalmente quem faz esses serviços são os homens. Exato. Porém, a Catê está aqui para provar para todos nós que mulheres são capazes sim, que mulheres podem aprender e aprender muito bem, fazer o serviço em casa ou, claro, entrar em contato com a Catê para ela fazer os serviços e nos ajudar e não nos enrolar também, porque às vezes a gente tem muito medo disso, né? Tanto receio de falar assim, poxa vida, eu tô indo lá, tô perguntando para eles estão achando, estão cobrando um valor que não é o valor correto. Exatamente. Esse é o maior medo que as pessoas têm. E é nisso, pra gente, vamos falar assim, para fechar com chave de ouro, a gente ainda tem os nossos cursos, chamado Curso das Manas, que a gente ensina as mulheres a entender esse universo aqui da manutenção. E a gente ensina tanto a parte de quem quer aprender só para aprender e quem quer trabalhar com isso, a parte profissional. Legal. Então pode entrar em contato com a gente, que a gente tem as datas de todos os cursos que a gente precisa de elétrica, hidráulica, pintura, ensinar a usar furadeira, que é o maior medo de todo mundo, é usar furadeira, vou furar cano e coisa assim, furo torto. Então a gente dá todos esses cursos básicos para você poder se virar em casa ou não ser enganada por qualquer outro prestador. Que incrível, Catê. Olha, então para você que está em casa já quer saber um pouco mais desse curso, quer aprender com a Catê, quer trabalhar com isso também, fala, poxa, às vezes eu moro sozinha, agora tenho que tomar as rédeas da situação, você poderá tomar as rédeas da situação. Como? Vai entrar em contato com a Catê. Catê, primeiro seu Facebook é Mana Conserta, Isso. certo? Conserta, tá certinho aqui, ó, Mana Conserta. Mana Conserta. Perfeito. Além disso, o Instagram também, Mana Conserta. E o site também, está certo? Mana Manutenção, sem o cedilha e sem o tiozinho também, né? O tio que a gente põe em cima do A.com.br. É isso? Exatamente. Ai, gente, olha, a gente falou com a Caterine, olha, eu falei certo? Pavlovski. Falou perfeito. Ai, olha só, muito obrigada, Catê. Catê foi incrível, ensinou tudo pra gente, tenho que te agradecer muito. E daqui a pouquinho a gente tem mais também para aprender muito mais, só que agora a gente vai falar sobre terapia. A importância da terapia, principalmente voltada para os profissionais, para o ambiente empresarial. Você quer saber muito mais sobre isso, né? Eu também quero aprender também. Vamos falar com o André Chalegre. Ele é psicólogo, vai contar tudo pra gente. Então é daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Você não perde, viu? Até já já. Nosso programa está de volta e agora, olha, a gente aprendeu tanto hoje já, né? Eu acredito que você que está em casa já aprendeu sobre, olha, dente de leite e as células-tronco desse dente de leite, né? Além disso, sobre ferramentas. Você sabia tudo isso sobre ferramenta? Eu aprendi tanto, eu fiquei passada. Falei, gente, não acredito que tem tudo isso de nome, tantas coisas que às vezes a gente deixa passar, né? E agora? Agora a gente vai falar sobre terapia. Vamos entender mais sobre a terapia para nós, seres humanos, e também para aquelas pessoas que trabalham, a empresa, você que está na correria, né? O André Chalegre, ele é psicólogo, está aqui com a gente. Vai explicar tudo, André. Muito boa tarde. Boa tarde, Ai, Jéssica. obrigada pela sua presença aqui. Adorei. Também eu já comprei chuveiro errado, viu? Tive que trocar. E deu tudo certo quando você comprou o chuveiro? Ainda bem que eu não instalei, que a amperagem era diferente. Ah, te entendo. Podia ter acontecido alguma coisa. Te entendo completamente, André. E agora, olha, a gente falou então já sobre manutenção, obra, a Catê ensinou tudo pra gente, mas e aí, o pessoal que tá em casa não entende muito sobre terapia, às vezes fica até em dúvida, sabe? Eu já ouvi tanta gente falando, André, pra gente, olha, mas terapia, pra que eu vou fazer isso? Não é coisa de gente normal, não. Pra que eu vou fazer? Conta pra gente, o que é terapia? É só pessoa que tem problema mesmo que tem que fazer? Na verdade, isso é um mito, né, Jéssica? A gente tem muito ainda na sociedade uma concepção de que a terapia é só voltada para quem tem alguma questão de saúde mental mais severa, né? As pessoas extremizam
acham que psicólogos só atendem pessoas com transtornos muito graves. E não é essa a nossa prática, na verdade, né? A maioria, inclusive, dos meus pacientes não tem um transtorno severo ou não tem algum distúrbio mental, né? E muitas vezes as pessoas podem procurar terapia para autoconhecimento também, né? Principalmente para desenvolver inteligência emocional. E a terapia ainda está revestida com esse mito, né? Quem faz psicoterapia são psicólogos, eles precisam estar registrados, é um profissional qualificado para isso e tem um conselho que rege, que é, assim como tem na medicina o CRM, a gente também tem o CFP. Que legal. E assim, às vezes o pessoal pensa, mas o que eu vou fazer na terapia? Como que funciona? Vou sentar, vou conversar, ele vai ficar me questionando, eu sou obrigado a falar algumas coisas, sou obrigado a falar o que eu não quero. Não, como é que funciona? Eu chego, primeira consulta, eu vou chegar, vou sentar, você que vai me fazer perguntas ou eu que fico à vontade de falar? Isso não tem muita regra, né? Você não precisa abordar nenhum tipo de assunto em que você não se sinta confortável. Até porque entre você e o seu psicólogo, vocês precisam estabelecer uma aliança, né? Um vínculo terapêutico. E você precisa ter essa confiança para você começar a se abrir cada vez mais e trazer aquilo que te incomoda, algumas situações passadas que fez com que você não conseguisse superar, ou questões futuras, presentes. Que legal. Então, é um bate-papo confortável, né? Sim. Vai de acordo com como você se sentir para poder ir conversando sobre aquilo. E eu estava falando sobre ambiente empresarial, né? Às vezes a gente corre tanto, ou você que trabalha em comércio, eu já vi tantas pessoas que trabalham em comércio porque é aquele contato direto com o ser humano, né? Eles ficam um pouco mais estressados por conta do dia, ou até mesmo corretores, conheço muitos corretores também que ficam estressados, tem uma meta para bater também, muitas vezes. A questão financeira também atrapalha muito a gente. Qual que é a importância que você vê para uma pessoa, desde uma dona de casa ou um estudante que tem que fazer terapia, até nós chegarmos a uma pessoa, um empresário, desde alto calão, ou um empresário que está começando agora com uma pequena empresa, qual que é a importância de fazer essa terapia? Terapia, ela serve para vários grupos, né? Cada tipo de pessoa tem necessidades do seu ambiente ali, do seu nicho, né? Então, para uma dona de casa, depende muito. Se você vê que ela tem algum tipo de sofrimento, que ela não está feliz com alguma coisa, às vezes ela não sabe o que é e vai buscando várias formas de encontrar essa motivação, esse estado de felicidade. E muitas vezes é porque ela não tem um autoconhecimento suficiente, não sabe às vezes o que ela realmente busca e aí acaba se satisfazendo com pequenas doses de satisfação e acaba não encontrando às vezes o propósito. Às vezes os filhos saíram de casa e ela já não consegue mais se organizar, não se vê mais naquela dinâmica. Sim. Né? A gente tem muito na síndrome do ninho vazio. Certo. Estudantes. Tá saindo de casa, né? Os filhos estão saindo e tudo mais. Então é essa síndrome que elas acabam ficando sozinhas, né? Eles, enfim, os pais acabam ficando sozinhos e os jovens vão saindo de casa, isso? A síndrome, exatamente. né? Isso acontece muito com os idosos também. Eu fiz uma pesquisa com os idosos da Moca faz um tempinho isso. E o que mais trazia evidências para um quadro de depressão era a falta de função. Então, quando você não se vê funcionando naquele ambiente, você não vê mais a sua necessidade ali, às vezes começam a aparecer alguns pensamentos automáticos, né, que vêm na nossa cabeça. Então, para que eu sirvo? O que eu estou fazendo aqui? Né? Então, isso é perigoso com o decorrer do tempo. Que bacana. Então, existem várias formas, então, e vários porquês de fazer terapia. E agora, nós temos um caso de uma empresa, vamos falar dessa forma. Até, inclusive, olha, para você que está nos assistindo, tem perguntas ou tem um case para nos contar, passa por alguma situação na empresa ou você passa por alguma situação na sua casa também, entre em contato com a gente, olha, através do Instagram, entre em contato com a gente através do Facebook ou até mesmo pelo telefone, viu? Você pode ligar para a gente super tranquilamente, 3337-5886 é o nosso número, olha, com DDD 11. Liga pra gente, conta o seu caso também, na sua empresa ou na sua vida profissional, o que você passa, né? Então, André, imaginando um caso de uma empresa que já tenha, digamos que mais de 100 funcionários, independente do segmento dela, ou você acredita que, dependendo do segmento, também tem maior importância de ter uma terapia e outros segmentos nem tanta importância? Como é que você mede isso? Isso varia muito, né, Jéssica? Porque depende também do nível de estresse que aquela organização gera nos funcionários, né? Tem questões também do ambiente, tem as questões individuais. Então, tem que ser trabalhado do lado, né, corporativo e também o lado individual.
mas a Secretaria da Previdência Social declarou que teve cerca de quase 1,3 bilhões de prejuízo com estresse, porque as pessoas faltam, né? Isso gera absenteísmo, gera improdutividade e acaba lesando também a performance das empresas, digamos assim. Mas é algo que precisa de corresponsabilidade, né? Perfeito. Quando o funcionário não está feliz, é um prejuízo para a empresa, né? Porque ele acaba exercendo uma função em que para ele tanto faz como tanto fez, acredito assim, né? Também que deva ser. Ele não está feliz, vai empurrando. A gente tem aquela frase popular, né? Empurrando com a barriga, vai deixando passar, não faz com gosto. Então acaba não durando tanto tempo no serviço, acaba não gerando a produtividade que precisa. E agora, quando a gente medir um pouquinho, né? Sobre qual a importância de pegar vamos dizer assim, qual a importância de você ter uma terapia a todo tempo e não ter uma terapia, quando a gente pega um profissional que tem um alto cargo, que está sendo muito cobrado e fala assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Eu não consigo, eu tenho que bater aquela meta, que foi o que eu comecei falando, o que eu vou fazer? A terapia com ele, a empresa tem que trabalhar em conjunto ou não? O ideal vai ter que ser ele ir buscar uma terapia também. O ideal seria que ele buscasse, mas quando a gente tem essa iniciativa da empresa, isso favorece, porque a empresa também ela é coparticipante, né, nesse processo. Eu tenho pacientes que têm altos cargos, né, são superintendentes de grandes bancos, e eu tenho um caso, quando ele foi promovido para superintendente, ele era muito controlador, era uma característica da personalidade dele. E aí ele ganhou várias áreas e ele queria aprender sobre todas as áreas, só que eram muitas áreas. Então, às vezes, alguma característica que você tem de personalidade ou algum estilo de funcionamento que você tem, quando você troca de cargo, esse estilo não funciona mais. Você vai ficar sobrecarregado, ele entrou, né, um pouco em burnout, que é uma síndrome que, para quem passa por estresse recorrente, né? A gente tem aí cerca de, a cada 5 pessoas, uma está passando por graves níveis de estresse no trabalho. Então, ele estava chegando nesse nível e foi aí que a gente conseguiu criar uma estratégia, usar secretárias, usar os seus outros líderes, delegar mais, mudar alguns conceitos que ele tinha para que ele conseguisse performar melhor na posição e até trazer um ambiente melhor para os seus próprios funcionários, né? Um líder estressado, ele estressa a equipe, e às vezes ele pode adoecer a equipe. A gente fala muito de liderança tóxica também, né? Sim. E como é que funciona? Isso que você falou é muito interessante, porque às vezes, imagina, hoje em dia a gente está tendo tanto problema de desemprego no nosso país, que muitas vezes você já trabalhou tantos anos numa empresa, teve que se desligar dela e acaba encontrando outro emprego que você acredita que não seja digamos assim, que do mesmo nível, né? Que, da mesma forma que você trabalhava antes. Então, você acaba se sentindo um pouco diminuído, digamos assim. Isso atrapalha muito nos casos, né? Atrapalha porque já mexe um pouco com a autoestima, né? Às vezes a autoconfiança também fica reduzida porque você ficou fora do mercado. Aí você começa a se questionar por que você não passa nas entrevistas. Muitas empresas não dão retorno também, né? Então, você fica se questionando e você começa a entrar num loop, né, num ciclo de duvidar das suas capacidades. Isso pode ir minando a sua motivação, as suas forças para que você consiga ter um trabalho e evoluir, né? E evoluir, né? Evoluir no seu serviço. Isso que você falou, gente, conhecemos muitas pessoas que hoje em dia devem diminuir um pouquinho o cargo que elas tinham na outra empresa para poder se encaixar no mercado novamente. Isso acontece constantemente no país hoje em dia. Além disso, a liderança tóxica que você falou, né? Tem muito aquela frase de diferença entre chefe e líder. É isso? Sim. É chefe e mais uma palavra que talvez eu esteja me equivocando, mas é mais ou menos isso também. Tem esse problema hoje em dia, né? Tem. Os chefes, né, eles são muito focados em processos, muito focados em performance, em metas. Às vezes as metas precisam ser revistas, porque se ninguém na equipe está alcançando, será que a meta está correta? Né? Eu tenho pacientes que ficam tristes por não conseguir atingir o resultado no final do mês, agora que fechou fevereiro, né? Eu tive vários pacientes com essa preocupação, se sentindo desmotivados, às vezes chegam em casa e isso afeta com o marido, com a esposa, com os filhos, com a família. Nossa, que horrível. E assim, como que abordaria em uma terapia assim? Você tem que trabalhar com toda a equipe, a primeira coisa a se trabalhar seria o chefe para falar com ele, falar, olha, chefe,
vamos rever a sua forma de trabalho? Como que funciona uma terapia, neste caso, principalmente empresarial? Eu sempre recomendo mais terapias individuais, né? Certo. Porque aí você vai conseguir entender o histórico do indivíduo, vai entender como que alguns conceitos se formaram, que gatilhos que fazem com que ele haja daquele jeito, se ele tem uma inteligência emocional mais bem estruturada ou se ele não lida bem com as emoções, se ele não sabe interpretar os pensamentos e aí ele acaba só reagindo às coisas e aí acaba criando um ambiente às vezes mais difícil de se trabalhar ou que a equipe fique um pouco mais desmotivada, por exemplo. Sim. Você falou de inteligência emocional e às vezes a gente tem, em muitas empresas existem jovens aprendizes, existem estagiários que são novos, que não sabem daquela profissão, estão aprendendo. Como que você lida? Você também trabalha com esse público? Como que funciona um pouco mais para você dar uma força maior emocionalmente para eles aprenderem a trabalhar, amadurecerem um pouco mais também? Esse é um público incrível, né, Jéssica? Porque eles são muito motivados, eles têm muita energia. Só que às vezes eles acabam entrando em choque com as empresas porque a realidade é outra, né? Muitas vezes os chefes ou as equipes têm um perfil diferente deles e aí eles acabam entrando em conflito. Então eles precisam analisar esse conflito e entender o espaço que eles têm, como eles podem ir ganhando mais espaço, entender que isso não é pessoal, né? Entender as emoções que isso traz. Legal. Existem várias formas de abordar, e eu estou falando da juventude também, porém, hoje em dia, tem até uma matéria que a gente tinha abordado já falando sobre isso, sobre a terceira idade, entrar também neste quesito de estágio, porque eles estão reaprendendo. E você acredita que encaixa também naquele perfil que antes eu tinha um cargo, agora eu estou aprendendo outro? Como é que faz para trabalhar isso na cabeça de uma pessoa que está na terceira idade e está entrando como estagiário também? É uma novidade isso, né? A nossa sociedade tem mudado constantemente, a gente precisa encarar essas novas realidades e entrar nessa onda, né? E aproveitar essas mudanças. Hoje a nossa população está cada vez mais com a faixa etária mais alta. Sim. Então, se recolocar no mercado de trabalho, criar novas expectativas, ter um novo propósito. Às vezes você precisa revisitar as coisas que você queria, você alcançou, mas aí depois, o que a gente faz? Tem que rever, tem que ter novos sonhos, né? E a gente percebe na terceira idade essa onda de novas vontades, de novos cursos que eles sempre quiseram fazer, né? E precisa se adaptar a essa realidade e às vezes ter chefes mais novos que eles, né? E olha, você como psicólogo, eu acredito que vê diversos casos, né? Aprende também um pouquinho mais com eles, de alguma forma de ver, de visão, né? Um pouquinho de um trabalho de outro. E a dúvida que eu tenho é, hoje em dia eu sinto nas profissões, em diversas, não somente em comunicação, mas a gente estava falando no começo, corretor, empresário, enfim, comerciante, assim por diante, as pessoas elas estão muito mais à flor da pele. Existe essa questão de sentir muito mais, realmente estar muito mais estressado. Será que é por conta não somente do trabalho em si, mas da tecnologia? Tem alguma coisa que está interferindo tanto na gente dessa forma que realmente as pessoas estão muito mais estressadas ou não? É só uma forma de ver. A gente tem uma prevalência, né? Tem aumentado cada vez mais. As palestras que eu fiz, quando eu passei os dados da OMS, que era o segundo caso de afastamento, numa empresa que eu fui, eles falaram, não, aqui é o primeiro caso de afastamento, é depressão e ansiedade. Nossa. Então a gente tem, no sentido geral, a sociedade um pouco mais adoecida e é um caso multifatorial, né? Isso é no mundo, na verdade. A gente não sei se julgar e culpabilizar a tecnologia é correto, porque é um caso mais difícil, que exige ainda mais estudos, mas a gente percebe as pessoas menos conectadas umas com as outras, né? Às vezes as pessoas não conseguem se abrir, não conseguem contar o que estão sentindo, ou querem só passar uma imagem muito positiva, e aí quando estão tristes, vêm outras pessoas só postando coisas positivas, e aí elas começam a se questionar. Sim, né? Daquele choque, às vezes, na realidade que você vê no Instagram, meu Deus, mas aquela pessoa da rede social, ela trabalha na mesma coisa que eu, no mesmo ambiente que eu, na mesma área, porque que ela está tão feliz e eu não estou feliz. Então fica esse choque, né, entre as duas realidades. E aproveitando isso que a gente está falando de redes sociais, tem muitas pessoas, às vezes, que acabam não colocando muita verdade nas redes sociais, ou acabam não falando.
para o próximo mesmo, para uma pessoa que trabalha próximo a ele, por questão de ter medo daquela pessoa roubar o lugar dele, ou ter medo da, digamos que, inveja daquela pessoa. Tem isso também? Como é que você trabalha com isso? Como que você trabalha o emocional, né, a segurança da pessoa para que ela consiga conversar, para que ela não se sinta ameaçada a todo momento? Como é um tabu e um mito, né? Eu sempre procuro trazer um pouco dados de pesquisa, peço para, às vezes, ela procurar uma pessoa que ela tenha confiança. Nas empresas, isso está começando a mudar, as pessoas estão falando de saúde mental. Eu recebi muito mais convites esse ano e o ano passado, principalmente na CIPAS, onde só se falava de EPI, de problemas de articulação. Nossa! E agora a gente está falando muito mais de saúde mental, porque é o que impacta todo mundo, né? É o que impacta as empresas, as pessoas. Então, é um tema muito relevante. Eu faço parte de uma startup, né, de saúde mental, que é a Vitude, e a gente tem sido cada vez mais acionado para fazer trabalho nas empresas, porque é uma constante o tema saúde mental. Eles têm percebido a relevância desse assunto no trabalho. De abordar, de falar com as pessoas, né? De realmente se importar o que o funcionário dele está sentindo, o que o funcionário dele está passando para ter uma produtividade maior. Porque, querendo ou não, né, André, eu acredito que você vê muito isso. Às vezes as pessoas elas estão sendo também substituídas por um pouquinho de computadores. Sim, né? Automação, né? Sistemas. Mas a gente veio a máquina de escrever, né? As datilógrafas tiveram que se reinventar. Sim. Veio, né, as máquinas de produzir tecido, então os tecelãs tiveram que se reinventar. Então, sempre que surge alguma coisa, a sociedade precisa se reinventar. Algumas profissões aparecem, mas outras surgem, né? E você, como psicólogo, está aí para ampliar o conhecimento das pessoas, para que elas não tenham aquela visão tão fechada de estou sozinho no mundo. Pessimista. Isso. As pessoas hoje em dia, você sente, elas estão um pouco mais pessimistas, assim, com o trabalho, ou um pouco mais, eu sinto às vezes, em alguns jovens também, para finalizar, que estamos com um tempo curto, mas eu sinto um pouquinho nos jovens, às vezes, que eles estão um pouquinho mais, tanto faz eu ter um emprego, esse emprego tanto faz para mim, não estou feliz com ele, vou sair. Tem isso mesmo, né? Tem. É natural do ser humano tender a ser pessimista, né? Nosso cérebro ele funciona mais em prol do que é negativo, porque a gente não tem muito mecanismo de defesa, não temos gás, não temos dentes ferozes, então a gente tem uma tendência biológica a prestar mais atenção no que é negativo. E às vezes isso entra num ciclo muito vicioso e aí pode ter alterações biológicas que aí você pode começar a caminhar para um quadro depressivo, né? Um quadro ou de ansiedade, se você estiver muito estressado com os temas. Então, é uma prevalência, às vezes a gente tem que fazer correção de rota no pensamento. Perfeito. André, você foi incrível com a gente. Me explicou tanta coisa. Eu acredito que tem muitas empresas, muitas pessoas que estão nos assistindo, vão dar dicas para a empresa em que eles trabalham, para falar, olha, existem sim psicólogos que podem nos ajudar a produtividade ficar sempre melhor, né? Cada vez melhor. E você quer entrar em contato com o André, quer saber mais sobre esse assunto, dá facinho para entrar em contato com ele, é pelo Instagram primeiro, @Vitude, com 2 T's, correto? E tem também o Instagram do próprio André, que é o psicólogo.andré, correto? Isso, @Chalegre. @Chalegre. Então, tem mais o Chalegre. Então, ó, @psicólogo.andré.chalegre, correto? Isso. Eu demorei tanto para falar esse Chalegre hoje, ele é fácil, né? Super facinho. Então, André, eu te agradeço muito. Foi um prazer. Para você que está em casa, tem mais dúvidas, então não esquece de entrar em contato com ele. O nosso programa hoje a gente aprendeu tanta coisa, né? Eu acredito que se você tem pergunta, você vai mandar sim pelos contatos que a gente passou aqui. Eu te agradeço muito pela sua companhia. Você pode falar comigo também pelas redes sociais. Eu estava falando das redes sociais do André aqui. Entra nas minhas redes sociais, tem lá o Instagram, o nome facinho do Instagram, o nome dela, Jéssica. Olha que nome criativo. Muito bem, que eu fiz. Então, olha, o meu Instagram, o nome dela, Jéssica. Tem as redes sociais do nosso programa também. Você já chegou lá, já colocou em seguir, já curtiu as publicações. Eles sempre colocam também os temas lá nas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram. Facebook, nosso PGM, e tem também o Instagram, nosso programa. Entra lá no meu Instagram, coloca para seguir, dá dicas pra gente. A gente normalmente faz transmissões aqui, traz reportagens, sempre muita informação para você que tem algum caso pra gente e pode mandar. Então, até amanhã, provavelmente com a Jaqueline Stefano aqui, e tem muito mais nosso programa e muita mais programação durante todo o dia aqui na Hit. Até a próxima, tchau, tchau. Até o próximo programa.